Vão aos profetas de Baal e começam a clamar cada um para o seu Deus, e o Deus deles não ouve, mas o Deus de Elias ouve. O teu Deus ouve, o teu Deus atende, o teu Deus dá provisão. E que se nós não cremos em Deus, eu te aconselho a ir para casa, assistir o Faustão, não precisa vir aqui no domingo, você não precisa vir aqui, porque se esse Deus que nós temos não responde, não age, não faz, a gente pode continuar a nossa vida do jeito que a gente quer viver, do jeito que as pessoas querem viver, não precisa vir, não precisa orar. Mas queridos, o que nós encontramos na Bíblia é que o Deus dos ímpios não respondeu, mas o nosso Deus responde. Elias orou ao Senhor: responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda não veio a água que estava no rego. Aleluia! O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus. Diga bem alto: só o Senhor é Deus. Diga mais uma vez: só o Senhor é Deus. Por que ele Deus responde? E quando o fogo desceu dos céus, guarde bem o que aconteceu, meu amado. O fogo veio e consumiu tudo que Elias havia preparado. Sabe o que ele tinha feito? Ele tinha preparado um animal e tinha ofertado ao Senhor. Mas ele também tinha construído um altar que representava a nação de Israel que estava quebrada, que estava dividida. Sabe o que ele fez? Lá no monte, ele pegou uma pedra representando cada filho de Israel, filhos que estavam divididos, que estavam brigados, e ele juntou aquelas pedras e preparou um altar e apresentou um grande sacrifício a Deus. E a Bíblia diz que o fogo desceu e lambeu tudo e queimou tudo e aceitou tudo. O que isso quer dizer? Muitas vezes nós vamos subir ao monte e vamos apresentar aquilo que está quebrado na nossa vida, aquilo que não está dando certo. Às vezes, queridos, você vai ter que fazer como Elias, você vai ter que juntar as pedras, talvez levar nomes de pessoas que estão brigadas, pessoas que se desentenderam. Quem sabe você vai levar lá no monte e preparar um altar no teu coração para buscar a Deus aflito, chorando, tentando juntar as peças que estão divididas. Mas depois de pouquíssimo tempo que Elias buscou a presença de Deus, o fogo de Deus desceu e tudo aquilo que estava desordenado, estava fora de lugar, estava sem sentido, o fogo de Deus veio e queimou o holocausto, a lenha e consertou tudo, corrigiu o que estava errado. E diz que a gente precisa, irmãos. Às vezes a gente não sobe ao monte justamente porque acha que as coisas estão erradas, mas justamente porque se está errado, é que você tem que subir, porque é lá em cima que as pedras se unem. Quem aqui não precisa ter vergonha de levantar a mão? Quem aqui pode dizer que alguma coisa, seja o que for, não está 100% na tua vida, você sente que está quebrado, que precisa de uma reforma divina? Quantos aqui acreditam que tem motivo já de sobra para subir ao monte? Aleluia. Quantas pessoas tem? Amém, queridos? Mesmo para aqueles que não têm, então suba ao monte, fala graças a Deus, porque você tem conseguido vencer as batalhas que Deus tem lhe dado. Glória a Deus por isso. Quantos entenderam que o Espírito de Deus está falando com você? Aleluia. Mas o grande problema nosso, queridos, é o que acontece no capítulo 19. A partir do versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro Elias a dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas
que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Olha o que fala no versículo 3: temendo, pois, Elias levantou-se, e para salvar a sua vida, na minha tradução está: se for. Quem se lembra daquela música de Jane e Herondi? Não se vá. Os que são lá da velha parte, talvez o jovem não sabe muito essa música. Agora a gente tem mais de 40 e tem menos de 40. Mas aqui não vou falar de Jane e Herondi. Olha só, quantos jovens, uma nova geração. E eles tinham uma música que eles cantavam assim e fica na nossa cabeça, né? Não se vá, eu já não sei a letra, mas eu sei que eles falam: não se vá um pro outro várias vezes. Mas esse casal, queridos, que falou tantas vezes, tantos anos, não se vá, se foi. Não que morreu, porque se separaram. Eles que cantaram tanto um pro outro, não se vá, não conseguiram manter isso. Eu quero que você compreenda, queridos, que nós estamos tão casados com o monte, porque o monte é o lugar onde Deus está, e agora é Deus quem canta para a gente: não se vá. Mas às vezes a gente se vai. Às vezes a gente sai daquele lugar do qual a gente nunca deveria ter saído. E esse texto bíblico deixa claro que Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi. Se foi da onde? Do monte. E foi para onde? Para o deserto. Por conta própria. Deus não mandou ele para o deserto. Meu amado, muitas vezes eu acredito que Deus quer nos surpreender com palavras: o que você está fazendo no deserto? Senhor, eu estou no deserto. E ele chega para nós e pergunta: mas quem te mandou para o deserto? Senhor, eu não sei, aconteceu alguma coisa. E ele vai chegar para você e vai dizer: sabe o que aconteceu? Você saiu do lugar do qual você nunca deveria ter saído. Mas tudo bem, eu te levo de volta. Porque o nosso Deus é um Deus que nos encaminha de novo. Ele nos ensina. No lugar do deserto, a gente aprende: Deus, eu saí daquele lugar de proteção quando? Naquele dia, naquela hora. Elias tinha seus motivos. Ele era um homem, semelhante a cada um de nós. Tiago fala isso. Elias era um homem como eu e como você. E Elias tinha medo como eu tenho. Elias quer salvar a vida como às vezes eu quero salvar a minha vida. Nós temos nossos motivos. Temendo para salvar a vida, se foi e vai por conta própria, deixa o colega ali. Tendo o colega do lado, o moço que era auxiliar, chega num determinado momento e ele fala: você fica aqui que eu vou sozinho. E a gente faz isso muitas vezes. Tem gente querendo nos ajudar e a gente diz: não, fica aí que eu vou, deixa o meu deserto sozinho. E às vezes a gente fala: Deus, estou no deserto. E Deus pergunta: por que você está no deserto? O que você vê no deserto? Então eu quero um monte. E nós saímos do lugar de proteção, de refúgio, porque tememos, porque queremos salvar a nossa vida. Vamos sozinhos, nós deixamos os amigos, deixamos os companheiros, deixamos os discipuladores, ou deixamos os que são aqueles que são discipulados por nós, deixamos o nosso posto ali e vamos ao deserto, caminho de um dia, e de repente nos assentamos debaixo de um zimbro, começamos a pedir a morte e dizer: Deus, estou cansado. Quem aqui já não passou por isso na vida? Não necessariamente pedir a morte, mas chegar ao ponto de dizer: estou cansado, deponho as minhas armas, desisto do que eu estava fazendo, vou fazer outra coisa na minha vida. Quem aqui já não foi tentado? Quem aqui já não se percebeu saindo do lugar de intimidade, de comunhão e de refúgio, e de repente o sentimento
por impressões, por palavras, você vai. Não é verdade?